Boa tarde, senhores. Vamos dar início a mais uma aula, nossa sexta aula do curso de terapeuta conselheiro em dependência química da FENATED. Segunda-feira, hoje com a matéria de tipos de adicções e, se houver tempo, nós vamos falar também da PPR, plano de recaída. Eu acho que não vai dar tempo. Mas vamos começar do começo. Tipos de adicções, que a gente vai falar no primeiro tempo. Se a gente conseguir abranger toda a matéria até o intervalo, no segundo tempo a gente volta com PPR. Se não, a gente deixa já PPR para amanhã, porque é uma matéria muito grande também para um tempo só, tá? Então, todos que tiverem a apostila aí, tiverem com as apostilas online, lembrando que a apostila está no grupo aí também, né? Talvez pode ser uma ideia de vocês ficarem com a apostila, mas lembrando que se levar e não trouxer, vai ficar aqui sem, e se levar e não vier, pelo menos tem lá. Mas eu não sei o que vocês acham melhor. Eu acho melhor deixar aqui, porque vai acabar esquecendo, mas tudo bem. Vamos lá. Matéria de hoje, tipos de adicções. Gente, vocês precisam silenciar o microfone de vocês, porque senão qualquer barulho aí interfere aqui, tá? O Emerson, desativa seu microfone, Emerson, que eu não estou conseguindo desativar por aqui. Aí, desativou. Beleza, valeu. Tipos de adicções. Esclarecendo a dicotomia, bifurcação, né, de um caminho que se divide. Ou dicotomia entre adicção ou dependência química. Adicção é um caminho, dependência química é outro. Vamos saber também um pouco da diferença. Vamos ver também se nessa matéria a gente consegue abranger aos tipos de adictos, né? Tipos de dependentes químicos, ou classificação do usuário. Vamos ver se nessa matéria a gente consegue abranger isso também para vocês saberem a diferença de um para o outro. Porém, nós sabemos que é uma doença do ainda, porque você pode ter sido ou ser um usuário esporádico ou um usuário recreativo e se tornar Juliano, você está compartilhando a sua tela aí com a gente, Juliano. Juliano, o que você arrumou aí, cara? Ele tá gostando desse print da conversa. Vamos lá. Existem muitas discussões sobre esta questão. A princípio, abordando a forma superficial, poderia se dizer que a classe médica acredita em dependência química e a filosofia acredita em adicção. Para esclarecer essa dicotomia ou essa bifurcação de ideias, porque existe uma classe que acredita em dependência química e uma classe que acredita em adicção, vamos oferecer aqui um texto não técnico que elucida essas questões, mais uma vez quebrando mitos e tabu e paradigmas, né? Porque existe sim um paradigma. Essa história de adicto não é nada mais que, para muitas pessoas, uma palavra bonita para substituir a palavra que ninguém quer ouvir, que é viciado, né? Vocês sabem como que era a casa de recuperação? Não vai dar para procurar agora. Depois vocês procuram. Casa de recuperação para viciados e mendigos. No centro do Rio de Janeiro, a fachada estava escrito: Casa de recuperação para viciados e mendigos. Ou era alguma coisa assim, eu não lembro agora. No centro do Rio tinha um lugar que era tipo assim, abrigo para viciar. Tem na internet.
Se vocês botarem no Google, vai aparecer essa fachada, velho, escrito viciados e mendigos. E aí veio a palavra adicto e o cidadão com vulnerabilidade social, né? Ou então, né, essas outras palavras que não agridem tanto, né, a pessoa, né? Mas e o significado de tudo isso, né? Mas, e hoje em dia, quando você fala assim para uma pessoa, né? Não, eu sou adicto, ela fala, que legal, parabéns. Puta, pior que é verdade, já escutei. Não sabe nem o que é, né? Na verdade, adicto só sabe quem é adicto, quem é adicto. Porque quem não é adicto, quem não está nesse mundo de dependência química, não sabe que palavra é essa. Né? Então, quando escuta, acho até que é uma coisa boa, acho que é uma profissão. É uma bonita. Né? Mas te dá parabéns, ser adicto. Uma vez eu virei para um rapaz e falei assim, ô rapaz, lá você é bobo, rapaz, você é destro, o cara quase me bateu. Eu sabia que ele não sabia, eu estava pegando no pé dele, mas para você ver como que é a falta de informação, né? É, falta de informação. A gente já começou a cair na internet. Deixa eu rotear a minha internet aqui, porque daqui muitas vezes não suporta. Depende da região da pessoa, você vai ver Voltou. o negócio é um... Bom, vamos lá. Adicção ou adicto é uma palavra, um termo oriundo do latim clássico adicto, escravo de. Então, é uma palavra bonita, porém com um significado muito mais pesado do que viciado. Porque aí você saiu de viciado para escravo. Então, os fundamentos depois de o conhecimento, você vê que aquilo nem é tão bonito quanto parece. Então, eu sou adicto, eu estou me declarando escravo de algo. Né? E essas profecias que nós declaramos, não querendo espiritualizar muito, né? Essas coisas também a gente tem que repensar, né? No que eu falo sobre a minha pessoa. Né? Porque, sinceramente, é pesado eu falar isso de mim, né? E se eu acreditar nisso, como que eu saio disso depois? Estão fazendo uma ligação aqui no grupo. Malaquias deve estar com dificuldade para entrar aí no grupo. Bom, o adjetivo, né, de adicção, que se apega, inclina, que se dedica. Todo adicto, teve um dia que eu vi um TikTok de um cara falando lá, que os melhores funcionários são os usuários de droga, os viciados. Eu não lembro o que ele falou lá, o termo que ele usou. Aí o cara riu, né? Falou assim, como assim, cara? Tipo assim, usuários de droga são os melhores funcionários? O cara falou, cara, o usuário de droga é o cara mais determinado que existe. Quando ele bota na cabeça dele que ele vai fazer uma parada, ninguém para, velho. Entendeu? Os caras são determinados. Mas é verdade, o problema é que quando entra em uso, para de se preocupar com tudo, mas quando não está em uso, por isso que nós somos uma máquina, como nós somos. Quando nós estamos limpos, ninguém para a gente, velho. Ninguém para. A gente consegue o que pessoas passam a vida inteira para conseguir, a gente consegue em 6 meses, joga fora e ano que vem a gente tem de novo. Deus deve ficar revoltado com a gente por causa disso. Porque as pessoas que não usam droga passam a vida inteira para ter o que a gente tem numa vida 3, 4 vezes. Entendeu? Porque nós somos determinados. Quando nós estamos determinados em ficar limpo e restaurar nossas vidas, ninguém para. Ninguém. Entendeu? Então, esse tipo de adicção que talvez seja a parte boa, né? Porque nós somos quem se dedica, né? Quem se inclina, quem realmente se determina a alguma coisa. E isso não só para a droga, mas quando a gente também está limpo, a gente também continua com esse mesmo comportamento. Observando que o significado terminológico dessa palavra, em nenhum momento notamos a presença de drogas ou substâncias. A palavra, na sua origem etimológica, nos remete a uma situação comportamental. Escravo de. Adicto não quer dizer dependente químico, nem alcoólatra. Adicto é uma pessoa escravo de um comportamento, talvez. Eu gosto de... escravo, qual é o comportamento que pode ser muito associado ao dependente químico? A pessoa que é dependente de aliviar
as suas questões, quais que for, de uma maneira usando uma substância. É um comportamento. Eu tenho um comportamento de todas as vezes que eu tenho um problema, ou tenho uma alegria muito grande, ou tenho rompimentos emocionais, ou tenho fim de relacionamentos, eu já sou... Propício. Não, já tenho programado o uso de uma substância para aliviar aquilo. É um comportamento. E vem do comportamento o uso, não o uso gera o comportamento. O que muitas pessoas falam, que eu acho que pessoas que ainda não entenderam sobre dependência química, é que eu não sou dependente de uma droga ou de uma substância. O meu problema são as causas que me levam ao uso de uma substância. E talvez esses monte de problema sejam características já muito instauradas, impregnadas no meu ser. E é onde entra muita quebra de paradigma. Porque se você parar para pensar, rapaz, eu potencializo situações infantis o tempo inteiro, gerando um descontrole, uma perturbação, só para justificar chegar no auge do nervosismo, de uma explosão, para me causar uma situação, mas tudo comportamento, ó. Eu estou causando, eu estou brigando, eu estou inflando, potencializando dor, eu estou gerando um monte de problema, entendeu? Até chegar no uso de uma substância, cara, você já tem dias já descompensado, dias potencializando e inflando situações dentro de você. Você já vem dias com irritabilidade, você, ó, tudo, cara, entendeu? Tudo vem do comportamento até chegar no dia do uso. Talvez você passe dias a fio, meses a fio, entendeu? Em abstinência, né? Gerando esse comportamento para até chegar ao uso da substância. Então, assim, meu problema não é a substância, não é. Eu não tenho problema com a substância. Meu problema são os meus comportamentos. Meu problema são toda a estrutura que me leva ao uso de uma substância que vai destruir minha vida. Entendeu? Então eu preciso de entender quais são as causas disso. Sem eu resolver as causas, eu nunca vou sair desse ciclo obsessivo, compulsivo de uso, recuperação, levanta, cai, quebra, vai, volta, sofre, dói, usa. Nunca vou sair disso. Nunca, nunca. Por isso que existem tantas pessoas nesse ciclo aí de casa de recuperação, entra em recuperação, arruma emprego, volta à sociedade, arruma relacionamento geralmente dá errado, porque relacionamento é uma coisa turbulenta, né? Não existe estabilidade em relacionamento, porque mulher não é estável. Nós também já não somos muito, mulher ainda é pior, e aí eu busco uma calmaria no mar de Berlim, como que é aquele mar? Aquele mar nervoso lá, né? Tem jeito. Outro tipo de Então, acredita-se, baseado nessas informações, que o doente da adicção já nasce com essa predisposição. Fala-se muito que as drogas ou o álcool são nada mais do que a cereja do que a cereja do bolo. Isso que a gente acabou de falar, né? A gente falou isso. Então, olha só. Baseado nessas informações que o doente da adicção... Por que doente da adicção? Porque a adicção é uma palavra usada como doença, né? Foi classificada doença da adicção. Que quer dizer escravo de, mas não está falando nada de droga ou álcool até agora. Já nasce com a predisposição. O que é a predisposição do adicto? A predisposição é aquela... Ganátil, né? Não, é a minha genética que se adapta melhor com certas substâncias do que outras. Por exemplo, muita gente gosta de cerveja, muita gente gosta de destilado. Por quê? Porque quando as pessoas bebem cerveja, se sentem bem com a cerveja. Já tem certas pessoas que quando bebem cerveja se sentem inchado, dá azia, dá sono e é horrível. E o destilado já age completamente diferente. Então tem pessoas que têm predisposição a se habituar melhor com um tipo de bebida do que outra, ou com os dois. Tem gente que tem a predisposição para o uso de maconha calmante,
Tem gente que já usa droga calmante, né? Substância calmante. Na verdade- E tem pessoas que já usam substâncias que excitam, pessoas que usam substância que animam, né? Então, assim, porque essa opção não é eu que opino, é a minha predisposição que me leva a isso. É isso que as pessoas entendem. Ah, eu não gosto. Não, não é que você não gosta. O seu corpo não tem predisposição para aquela substância. E por isso que você não gosta. Tem pessoas que não têm predisposição para nenhuma bebida, para nem cigarro, nem droga. Simples assim. Tudo que elas experimentam, elas simplesmente não gostam. Maravilha se fosse todo mundo assim, né? Mas tem muita gente que usa droga e não gosta. Pega o horror, fala, nossa, que troço horrível. Fuma, maconha, passa mal, bebe, passa mal, e aí a pessoa vive uma vida sem substância, porque ela não tem predisposição para nada. Geralmente, pessoas que já vêm de uma genética sem predisposição de substâncias, ela não gera predisposição. Mas se eu venho de uma família que todo mundo bebe, pessoas usam droga, né, já vai vir geneticamente uma predisposição às substâncias. Tá? Isso foi comprovado. Mas eu sou adicto hereditariedade. Eu sou adicto por hereditariedade? Não. Sou adicto porque meu pai era? Não. Eu só tenho uma predisposição gerada pela genética, que não tem nada a ver com hereditariedade. O adicto é aquele indivíduo que, desde a infância, apresenta comportamentos adoecidos por aspectos compulsivos e obsessivos. A inveja, o isolamento, o egocentrismo. Aí sabe qual que é o problema? É o que eu falo muito que aí é onde entra. Fala aí, Thiago. Professor, quando fala doença da adicção, no caso, o senhor falou, né, não sei se eu entendi direito, né, foi reconhecido como doença. Sim. Essa nomenclatura são das Irmandades, vamos botar Não, assim, a nomenclatura não. da OMS? OMS. Organização Mundial de Saúde classificou a dependência química como uma doença incurável, progressiva, de fim fatal, que aí pegaram da literatura mesmo, que foi chamada como adicção. Né? É uma pessoa que é dependente químico ou alcoólatra, ela tem essa doença. Quando a gente vai encostar no INSS, lá no CIDS, eu acho que não tem essa palavra, se eu não me engano. Tem uso abusivo de substâncias, mas eu não sei se tem essa palavra no CIDS. Mas o meu CIDS é antigo, eu não sei se já atualizou. Porque, mestre, Tem telefone aí? Tem internet aí? Puxa aí, CID-10, só escreve no Google, CID-10. CID-10 é síndrome de dependência. CID-10. Tava escrito Parece no síndrome. Não, CIDS é classificação internacional de doenças. Não, sim, mas tava escrito lá CID-10 lá, aí tinha síndrome de dependência Ah, química. sim. Então, aí o que acontece? A gente falando lá do adicto do indivíduo que desde a infância apresenta comportamentos adoecidos. Olha só, é possível, desde a infância, a gente já olhar e falar assim, ó, esse aí tem uma predisposição de dar ruim. Tem. Se você ver, nós éramos essas crianças que perante todas as outras tínhamos comportamentos que as outras não tinham. Eu também. Nós éramos os rebeldes, os mais bagunceiros da sala, os que davam mais problema em casa, os que nunca era compreendido, os que buscavam solução de maneiras sempre erradas. Eu era já o líder da turma, mas eu era odiado pelas famílias, porque eu conduzia todo mundo a fazer coisa errada e eu era terrível. E aí hoje em dia a gente olha para as crianças e pelo comportamento delas é possível você mapear. O problema é que são muito poucas pessoas para ajudar. E ajudar crianças também é uma situação muito delicada que não cabe a nós, tá? Olha só, muitas coisas que a gente fala aqui no curso, não quer dizer que foi falado aqui que eu vou me meter, entendeu? Não devemos se meter, tá? Primeiro, a nossa categoria,
Relativo à classificação. Não fala, né, de adicção. Não. Só fala de doença. Mas foi classificado, o nome da doença é adicção. Mas a adicção não tem nada a ver com droga nem álcool, né? É uma pessoa que é escravo de Alguma algo. coisa. Por exemplo, eu gosto de estudar. Bom, Eu posso ser adicto da leitura, Sim. do estudo. Sim. Ou de doce. Mas só que não pode. Por quê? O adicto é uma pessoa que é escravo de algo que está prejudicando a vida dele, não está fazendo Não é bem. prazer? Entendeu? Não. Não é prazer? Não. Então, mas tudo leva. O excesso leva à destruição. Excesso de tudo. E a prazer? O escravo é aquele cara compulsivo por aquilo, que vai causar um dano. Não existe eu sou adicto em ser perfeccionista. Eu tenho aí que faz tipo do prazer. Entendeu? Adicto é uma palavra mesmo que te leva te projeta a uma situação que você está perdendo o controle por causa de uma escravidão ou uma vontade excessiva de fazer algo que está te dando prejuízos, tanto emocionais como físico, como financeiro. Então, quando a gente fala de criança, não é que a gente vai tratar de criança, porque primeiro, se algum dia vocês entrarem numa casa de recuperação ou uma comunidade terapêutica e tiver um menor de idade lá, saiam correndo. Porque se a polícia baixar, vai todo mundo preso. Tá? Existem 3 códigos civil. Código de criança e adolescente, Código Civil, que são as pessoas de 18 a 59 anos, e o Código do Idoso. Entendeu? Na classificação do RDC 29 e RDC 50, quando você vai trabalhar na RDC 29, não pode ter nenhum nem outro. A gente trabalha com idoso porque a gente tem liberação aqui do conselho, que é até o conselho aqui, que vê que a população está se envelhecendo e a gente não tem lugares para cuidar e acaba que a gente se adapta. Mas, na verdade, tem que ser um lugar adaptado para isso. E menor de idade, existe comunidade terapêutica que trabalha com menor de idade? Existe. São especializadas em menor de idade e trabalham com código de criança e adolescente, que é uma estrutura completamente diferente de uma comunidade de adulto. Tá? Mesma coisa a área feminina. São outras questões bem complexas e bem diferentes, onde a gente não deve se meter. Também. Tá? Não pode trabalhar em clínica feminina, Você é então? clínica mista. Eu não me meto nisso. Mas Tá? tem clínica mista. Sim, eu não trabalho. Como você trabalha na clínica mista? Eu não trabalho. Deve ter gente que tem dom para isso. Se tiver, amém. Eu não faço. Eu não trabalho com adolescente, não trabalho com criança, não trabalho com mulheres. Tá? Isso é eu. Tá? Eu sou desse jeito. Se eu entrar num lugar onde tem mulheres, crianças, eu não trabalho. Eu trabalho muito bem com dependente químico e com idosos. E pessoas, né, de 18 a 59 anos. Essa é a minha área. Essa é a área que eu escolhi, que eu vejo que eu posso ajudar. Fora isso, eu não me vejo ajudando de alguma forma. Às vezes até me atrapalhando. Porque é bem complexo essas outras áreas e cada um tem que entender o seu chamado. Bom, as crianças, quando a gente... Se nós fôssemos num colégio mapear como terapeutas, né, igual existem muitos psicólogos que deveriam estar fazendo isso, e no colégio mapear os comportamentos para ajudar essas crianças já a resolver essas questões desde pequeno, seria uma prevenção enorme, né, de combate ao uso de drogas. Porque quando antes da pessoa já se envolver e a gente já fazer a prevenção, a gente já evita que essa pessoa chegue lá na frente e destrua a vida dela. Por simplesmente, talvez, não ter conhecimento sobre todos esses problemas. E a criança, ela reage com comportamento às coisas que estão dentro dela. Né? Se você vê, todas as crianças que têm problema de comportamento, se você puxar, todas têm problema familiar. Falta de estrutura, ou falta de um pai, ou falta de uma mãe em casa. Entendeu? Não tem jeito. É falta de estrutura familiar que gera esses comportamentos. Essas crianças que desde pequenas já mostram um comportamento de TDAH, já mostram um comportamento de síndrome de pensamento acelerado, de ansiedade. Cara, se você puxar, é problema de estrutura familiar. Familiar, do lar, né? Sim, sim. Se você vê nas comunidades terapêuticas, eu já fiz muito isso. Se você perguntar nas comunidades terapêuticas quem foi criado por pai e mãe dentro de casa com uma estrutura familiar
carinhosa e atenciosa, levanta 1, 2. E mesmo assim ele força um pouco a barra. Porque se puxar direitinho mesmo, houve alguma situação que rompeu ele, que fez ele buscar alívio de alguma forma. Tá? Mas assim, a porcentagem é mínima da mínima. 99% esmagadoras são pessoas que vieram já da infância traumatizadas por abuso físico, abuso sexual, falta de parente, falta de estrutura familiar, entendeu? Dificuldades na infância, dificuldades de até mesmo de resolver problemas simples, de ter alguém para conversar, de ter estrutura familiar. Entendeu? Então isso aí vem muito lá da parte infantil, igual o quarto passo. O quarto passo não dá para fazer o quarto passo escrevendo só, né, de alguns anos para cá. Você não vai mexer em nada. Da minha vida inteira. Entendeu? Eu fiz, O quarto passo você tem que puxar lá da primeira memória que você tem lá com 2, 3 anos de idade, o que aconteceu, como que era o relacionamento dos seus pais em casa, como que eles te tratavam, entendeu? O que você sentia, lembrar do cheiro, da sensação, dos lugares onde eu consigo me lembrar que eu vivia. Isso tudo vai formando um caminho, né, uma anamnese do que eu preciso agora entender o porquê que eu me tornei isso e começar a lidar com isso como homem, né? Perdoando, decifrando situações e superando-as, né? Porque talvez eu esteja tendo todo esse problema na minha vida porque, uma vez eu tratei um rapaz que o problema dele era que a mãe dele nunca tinha dado um abraço nele. Olha que loucura. Loucura, cara. Ele foi criado querendo um abraço da mãe dele, a mãe dele nunca deu. Mas talvez seja o jeitão da mãe dele, porque a minha mãe também nunca fez isso. Entendeu? Mas eu não sofri por causa disso. Eu sofri por causa de outras coisas. Entendeu? Mas ele já sofreu por causa disso. E aí, quando eu conversei com a mãe dele, que a mãe dele foi lá, abraçou ele, falou que amava ele, o menino foi embora e seguiu a vida. Já resolveu um problemão que ele arrastava desde a infância. Então, assim, o que nós precisamos fazer como terapeuta é exatamente saber mapear isso. E aí eu preciso de saber o que sobre isso. Quando eu classifico as adicções, quando eu entendo esse tipo de adicções, é que eu preciso de entender quem que é quem dos meus pacientes, porque cada um tem um problema diferente. Cada um tem problemas de comportamento diferente. Tem uma história que uma vez me contaram, eu não sei como que era direito a história, mas era tipo assim, um pai, né, entra dentro de casa e o pai tinha 3 filhos. E aí ele vira para o maior, só olha para o maior, faz assim, né, beleza? Aí o filho mais velho vira, beleza. Aí o menor, ele já chega, bota a mão na cabeça, como é que você tá? Aí o filho, tô bem, então tá bom. Aí o menor, ele já senta do lado, abraça e passa um tempo conversando. Porque o pai sabe diferenciar quem precisa de atenção mais, menos, entendeu? Porque cada um é tratado conforme a sua necessidade. E isso é do jeito que Deus trata a gente também. Porque Deus não me trata do jeito que Ele te trata. Ele me trata de acordo com a minha necessidade, com o que eu preciso. Então nós temos que ter esses olhares, porque na comunidade parece coisa do capiroto falar que na comunidade todo mundo tem o mesmo direito, a mesma... Não. Entendeu? Coisas e coisas. Para tratamento, o terapeuta ele precisa de saber que ele não pode tratar todo mundo igual. Cada um realmente tem uma necessidade, uma dificuldade diferente. Entendeu? Tem pessoas que eu posso levantar a voz, tem pessoas que eu não posso, tem pessoas que eu tenho que corrigir o comportamento, tem pessoas que eu tenho que apoiar ter comportamento. Porque também tem aqueles que se entregam e não faz nada. E tem aqueles que fazem demais. E aí, vocês motiva e o outro você segura. Vocês têm que falar para ir mais rápido e outros têm que falar para ir mais devagar. Então, cada um é cada um. E eu preciso de saber essa diferença entre todo mundo. Como que eu vou descobrir essa diferença? Convivendo. Por isso que talvez seja tão importante e dê tanto resultado os plantões dos terapeutas serem do jeito que é. Porque eu vou te falar uma coisa, eu falo com muita propriedade, tá? Muitas pessoas não dão muito valor na nossa formação. Eles acreditam que nós somos
sei lá o que, né? Mas nós somos nada. Que o terapeuta em dependência química só fez um cursinho, né? Mas eles não pensam que a bagagem e a experiência que nós temos, que é muito mais do que eu aprendo no curso, né? Mas tudo bem. Mas uma coisa eu garanto para vocês, os técnicos, que são o psicólogo, o psiquiatra, tá, das unidades, respeitam a gente mais até mesmo que eles. Porque quando chega um psiquiatra e você senta do lado como terapeuta e você começa a dar o feedback de cada paciente, ele te escuta mais do que o paciente, mais de qualquer outra pessoa. Eu já tive vários psiquiatras que chegavam na unidade, me cumprimentavam, conversava comigo assim, ó, sabe, de igual para igual, sabe, doutores, psiquiatras, sabe, gente, médico, e virava para mim e falava assim, como é que tá fulano? Ó, vamos lá fazer o atendimento do pessoal lá, vamos lá para você me ajudar. Aí chegava, aí eu pegava as fichas, ó, esse aqui tá assim assado, antes do paciente chegar, aí dava para ele. Aí o cara falava a história, né? Aí o médico olhava para mim, aí eu falava, não é isso, é isso. E ele seguia o que eu falava, pontuadamente, e sem questionar nada. Eu já vi muita psicóloga, cara, sentar na comunidade e me chamar e falar assim, me fala sobre os pacientes. Me fala quem eu tenho que atender. Olha só, entendeu? Quem, como se nós fôssemos os enfermeiros, né, passando informação para o médico. E eles agem com muito profissionalismo, tá? Realmente você é respeitado como terapeuta em comunidades terapêuticas que os técnicos entendem a importância do nosso trabalho. Tá? Se um dia você entrar numa comunidade terapêutica e o psiquiatra e o psicólogo não te respeitar, é porque ele não tem experiência, ele não sabe a importância nossa numa comunidade. Porque os caras que é antigo na área, respeita. Você vê aqui no Saped, ó. Quando eu vou aqui, eu sempre fico lá atrás, eu fico em pé lá atrás, todo mundo que ele atende, ele olha para mim. Aí se falou direitinho, se é realmente, eu só balanço a cabeça, é isso mesmo. Se o cara falou coisas que não tem nada a ver, que não é, eu balanço a cabeça e ele segue o que eu falo. Por isso que ele nunca questionou o que eu falo, entendeu? Os sinais que eu faço para ele. E se ele tiver dúvida, ele pergunta, ele me escuta. E se eu falar, ele me escuta. Porque ele está acostumado, ele sabe que nós ficamos tempo suficiente ao lado dos pacientes para entender dos pacientes melhor do que qualquer outra pessoa. Muitas vezes a gente consegue entender até melhor do que a família. Eu discuto muito com a família, entendeu? Por causa de vocês, porque a família não sabe lidar com vocês, entendeu? E aí quer vir falar para mim o que deve fazer, eu sinceramente, eu boto no lugar, porque quem é o profissional aqui que está cuidando, que está caminhando e que tem experiência sobre isso, sou eu, entendeu? Não é eles que vão me falar. E eu bato de frente direto, entendeu? Mas isso aí é com o tempo que todo mundo ganha experiência. No começo, eu aconselho todo mundo simplesmente ouvir, falar ok e levar todo mundo no banho-maria, não entrar em roda de colisão com ninguém, porque se você não tiver argumentos para provar os seus fundamentos, você vai acabar sendo engolido, né, com os questionamentos das pessoas. Bom, características de arrogância, prepotência, dificuldade em lidar com crenças, dificuldade em verdadeiramente interagir com a transcendência e com o divino, hiperatividade exacerbada, déficit de atenção, TDAH, independência social precoce, também são características puéreis que podem se relacionar diretamente com o comportamento ditos adictivos. Então, vocês estão vendo, muita coisa disso aí é a nossa cara, né? Você está vendo como que antes de usar droga eu já tinha comportamento de adicto? E se talvez alguém lá na minha época desses comportamentos tivesse enxergado, mapeado isso e me tratado, talvez eu não teria entrado dessa forma. Talvez se eu tivesse sido medicado, acompanhado por psicólogo ou psiquiatra, né, tivesse feito um acompanhamento com uma família com estrutura. Você acha que muitas pessoas bem-sucedidas talvez não tiveram todos esses comportamentos, aí uma estrutura familiar boa, opa, peraí,
Vamos levar ele no psicólogo, porque isso daí não é normal. Entendi. E aí já leva no psicólogo, no psiquiatra e corrige esse comportamento e a pessoa segue a vida sem os problemas que a gente teve? Pode ter muitos. Pode ter muitos que deveriam ter tido problemas que a gente teve, mas foram tratados. Por que a maioria nossa é de pessoas que não teve estrutura familiar? Porque quem tem estrutura familiar tem pessoas que cuidam da área mental e emocional deles. E aí onde eu falo, é fácil botar a culpa em mim, né? Mas me jogar no mundo de qualquer jeito é moleza, e depois a culpa foi minha, beleza. Agora eu sou homem, eu tenho que aceitar isso. Mas assim, pelo amor de Deus, né? Se fosse botar mesmo, dividir as culpas, ia dividir direitinho, né? Não ia ficar só em cima de mim. Mas paciência, é o que eu sempre falo. Eu não vou debater com a minha família e nem começar a transferir culpa para eles e agora eu vou começar a usar droga falando que a culpa é deles. Não, eu sou homem, entendeu? Sou responsável e agora não adianta ficar transferindo culpa nem culpando os outros. Eu vou assumir a minha vida daqui para frente, porque agora eu tenho entendimento, não deixando mais ninguém interferir. Aí é quando eu falo ninguém interferir, é quando eu vejo que as pessoas, talvez, que estão caminhando comigo a vida inteira, também não estejam ajudando muito. Então eu preciso de buscar conhecimento para me mudar a minha estrutura de vida, entendeu? E realmente começar a caminhar de uma forma mais segura, mais firme. Entendeu? Puxando a responsabilidade para mim. Esse negócio de transferir culpa e culpar os outros é coisa de criança também. Entendeu? Isso não resolve nada. A família não conhece uma doença. Cara, sinceramente, na nossa idade, a família não tem que nem entender de nada. O que eu tenho que tomar vergonha na cara é seguir minha vida e assumir minhas responsabilidades. Entendeu? Minha família não tem que se meter mais na minha vida. Entendeu? Eu sou maior de idade. Entendeu? Se quiser me acompanhar, se entender, estiver me ajudando, beleza. Agora, se não tiver, eu preciso de botar minha vida em dia e parar de usar droga, parar de beber, parar de destruir minha vida e ganhar minha vida. Entendeu? Exatamente. A gente tem que gerar confiança, a gente tem que gerar força de vontade no nosso paciente para que eles busquem essa nova maneira de viver, cortando os laços umbilical que ele tem com todos e com tudo. Sendo necessário um amadurecimento, né, para ele realmente puxar a responsabilidade da vida para ele seguindo. Porque a partir do momento que você fica responsável pela sua vida, você começa a não dar espaço para essas coisas entrar. Porque a partir do momento que você fala, não, a minha vida é minha, eu estou sozinho, eu sou maior de idade, vou seguir. E aí quando você está com dinheiro lá, você fala, vou usar droga, você tem que pensar que você usando droga, você vai parar na rua e vai sofrer as consequências dos seus atos. Porque não tem ninguém, nem mamãe, nem papai, para pagar a conta sua, não. Entendeu? E aí é onde você vai começar a refletir se vai valer a pena parar na rua ou pagar seu aluguel. Porque enquanto eu estou lá agarrado com mamãe e papai e quero que eles me entendam que eu sou doentinho e continue bancando e fazendo todas as minhas vontades, eu não vou para lugar nenhum também. Então, assim, é muito comportamental isso. Eu preciso de evoluir, eu preciso de crescer, de amadurecer. E é isso que é um problema muito grande. A gente precisa de tratar as pessoas, incentivando elas a crescerem a estatura que elas já têm. Né? Muitas vezes a gente vê homens de 30 anos de idade batendo boca por besteira, ou se enervando por besteira, ou jogando a vida fora por besteira. Entendeu? E isso são comportamentos infantis que todo independente químico tem. Todos. Até o momento que eu entro em recuperação e que eu começo, entendeu? Realmente a buscar esse amadurecimento. Essas são as características, né? Mas olha só, você vê, né? Ó, arrogância, prepotência, dificuldade de lidar com crenças. Olha só, eu fui criado sem pai, né? Meu pai abandonou minha mãe quando a gente era pequeno. Nunca ajudou minha mãe, passamos um monte de dificuldade. E aí, a nossa sorte foi a minha família, que tinha condições, que sempre ajudou minha mãe. E aí, eu me converti. Fui para a igreja, e aí lá me apresentaram um Deus Pai. Pronto. Como que eu vou acreditar nesse Deus aí? Se você está falando que ele é um Deus Pai, ele vai fazer igual ele fez, igual meu pai fez. Porque como que eu vou crer no que eu não enxergo, no que eu não vejo, sendo que o que eu vejo me tratou do jeito que tratou? E aí você quer que eu ame Deus Pai, que eu não vejo, sendo que o Pai que eu vejo fez o que fez? Não dá.
Dá licença, aqui também tá falando as características, dificuldade com lidar com crenças. Sim, é isso que eu estou falando. É isso que ele tá falando. É isso que eu estou falando. Porque quem eu mais tinha que amar e confiar, eu não pude, eu não consegui amar, nem ser amado, nem confiar, nem ser confiado pelos meus pais. Me identifico. E aí depois você quer me apresentar um Deus, uma santa, ou qualquer divindade que eu precise de confiar e amar, entregar minha vida e acreditar que aquela divindade vai me ajudar a ter tudo que, na verdade, eu queria que meus pais me dessem? Para, filho. Para. Humanamente impossível. E aí, por isso que lá na Jocum, em igrejas que têm um entendimento disso, sabe o que faz? Aulas de paternidade. Aonde você é levado através do estudo bíblico e através de muita busca espiritual a você entender essas situações paternas, essas dificuldades paternas, resolvendo todos os seus problemas paternos com seus pais, tirando todos esses traumas e essas dificuldades que você pode estar arrastando por causa da sua estrutura familiar, e resolvendo essa estrutura, aí sim você consegue apresentar um